Querido, isso aqui é festa para Jesus, é a festa da vida. Sabe, houve uma ocasião no povo de Deus, na história do povo de Deus, que eles enfrentaram uma grande guerra, estavam na iminência de uma grande derrota. Eu já preguei várias vezes sobre isso, a mensagem cujo título é Praise the Lord. O Cristiano pregou nessa passagem também. E o que acontece? Deus usou uma estratégia para derrotar o inimigo, que era 4, 5, não sei, 10 vezes maior do que o exército de Deus. Foram vários povos que se juntaram para combater o povo de Deus. E o rei Josafá, você pode ler isso lá em 2 Crônicas capítulo 20, ele ficou muito desesperado. E o que você faz quando você está desesperado? Você vai ao Senhor, você ora, você jejua, você conclama o jejum, você busca a Deus. E Deus deu uma estratégia para Josafá. Você não vai derrotar o inimigo com armas, com exército. Você vai derrotar o inimigo com adoração, com louvor. Eu vou lutar por vocês. E o inimigo foi derrotado, ele saiu envergonhado. O Senhor batalhou pelo seu povo. E quando o povo estava voltando para casa, com os despojos de guerra, felizes, alegres, celebrando, tinha sons de buzina, tinha tambores, danças, uma grande festa. Eles pararam em um vale chamado Vale de Beraca. E Beraca vem do hebraico e significa duas coisas: ou bênção ou louvor. A bênção no louvor, a bênção para a sua vida quando você agradece, engrandece. Nós temos aprendido com o pastor Carlito que tudo que nós celebramos se repete. Eu não sei se você está estranhando, mas você pode celebrar ganhar dinheiro, você pode celebrar o gol do teu time, a vitória do teu time. Aqui nós celebramos vidas transformadas, salvas, resgatadas. Você sabe o que significam essas cores? Essas cores simbolizam, queridos, que vidas estão sendo transformadas, que Deus está fazendo uma grande obra na cidade de Tupã. Isso daqui são células, é a presença de Jesus nas casas, libertando, salvando, transformando. E isso é só o começo. Essa é a celebração que nós vamos fazer, mas a próxima não vai comportar esse lugar, muito provavelmente. Nós vamos fazer celebrações de multiplicação no estádio de Tupã, em nome de Jesus. Vamos lotar aquele estádio com almas e vidas transformadas e salvas, em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, você tem que celebrar cada feito do Senhor. Bom, isso aqui é uma festa mesmo para Deus, de celebração. A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor os feitos do Senhor. E os feitos do Senhor são almas salvas, famílias transformadas, famílias reestruturadas, vidas que foram resgatadas das drogas, dos vícios. E isto é só o começo, em nome de Jesus. As crianças vão sair agora para o seu culto infantil. Poderão sair de 2 a 12 anos. Crianças de 2 até 12 anos podem sair para o seu culto. Os demais adultos, por gentileza, nenhuma movimentação agora. Vou pedir aos queridos que estão em pé, que não fazem parte dos intercessores e não fazem parte da comissão de recepção da igreja, que tomem o seu assento agora. Se você estivesse num cinema e o filme tivesse começado, eu tenho certeza que você não estaria em pé, você não estaria preocupado em ir para o banheiro, você estaria preocupado e concentrado em assistir o filme. E o que Deus tem para a sua noite, para você nessa noite, é muito melhor que um filme, é a palavra transformadora de Deus. Amém? Então tome o seu assento, aperte o cinto, porque Deus vai fazer você voar no Espírito Santo, em nome de Jesus.
palavra que eu tenho em meu coração para a nossa igreja nesta noite, o título é De Dentro para Fora. Eu preguei essa palavra há poucos dias, questão de um mês e pouco no Tadel. Nós tínhamos uma quantidade de pessoas menor, e quando eu estava nas férias ainda, pensando na mensagem de hoje, algumas semanas atrás, veio ao meu coração esta palavra, em compartilhar com você esta palavra em nome de Jesus. Então eu quero pedir que você fique em pé, eu vou orar por você. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, vamos falar com Deus. Deus, é por Ti que estamos aqui, Tu és a razão, Tu és o motivo, Senhor, tudo é por Ti, por meio de Ti e para Ti, Senhor. E agora, Senhor, o Teu povo se reúne, e os ouvidos do Teu povo estão abertos para a Sua palavra. Senhor, o nosso coração está ansioso por ouvir a Tua voz. Espírito Santo, eu peço que toda influência maligna que esteja ao redor de nós, em meio de nós, ou até mesmo em nós, pelo Teu poder e pela autoridade do nome de Jesus, seja lançado a quilômetros daqui. Senhor, que toda influência maligna, ela se afaste pelo Teu poder e por essa palavra de comando e de autoridade em nome de Jesus, a uma distância que eles estejam impossibilitados de ter qualquer influência em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma e principalmente em nosso espírito e também em nosso corpo. Senhor, cerca este lugar com Teu fogo, com o fogo da presença do Teu Espírito, e que somente Ele tenha vez e lugar aqui nesta noite. Senhor, nós estamos fazendo essa festa para o Senhor, estamos celebrando porque através das células, Pai, vidas conheceram melhor ao Senhor, casamentos foram restaurados, vidas foram libertas das drogas e foram trazidas à Sua maravilhosa luz. Meu Deus, nós estamos celebrando o começo, porque o Senhor dará 800 células para nós nesta cidade, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra vai encher esta cidade como as águas cobrem o mar. Tupã é de Jesus. Oh Deus, fala conosco. Eu me coloco agora em Tuas mãos como uma vasilha. Esconda-me atrás da cruz de Cristo. E por Tua graça, misericórdia e propósito, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, querido. Deus, se você ler a palavra de Deus, vai descobrir que Deus é um Deus festivo e festeiro. Você vai encontrar festas, celebrações por toda a Bíblia. Você vai descobrir que Deus manda fazer festa nos céus e na terra. Mas principalmente o que faz com que os céus estejam em festa é quando uma pessoa se volta para Deus, quando um pecador se arrepende e ele decide voltar para casa. Há bem pouco tempo atrás foi pregado aqui sobre a parábola do filho pródigo, e filho pródigo quer dizer aquele que desperdiça. Este filho sai de casa e ele leva parte dos bens do seu pai, pede a sua herança antecipada,
e ele vai viver dissolutamente, ele vai viver em pecados, ele vai viver na promiscuidade, e ele acaba com tudo o que ele recebeu de herança do seu pai. E então um dia ele toma uma decisão de voltar para casa. Só que a dúvida no seu coração é a dúvida que o diabo põe no coração de muitos que se afastam de Deus: como Deus vai me receber? Será que Deus ainda, Ele me recebe? Eu postei um vídeo no meu canal nessa semana sobre as duas grandes mentiras do diabo. Uma das grandes mentiras do diabo para a sua vida é que não tem mais jeito, que você chegou a uma situação de fundo de poço, irreversível, que o único jeito é tirar a sua vida. Se o diabo está dizendo isso ao seu coração, ele está denunciado agora. Isso é mentira do diabo. Tem jeito sim, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, tem jeito. Essa é uma das grandes mentiras do diabo. Deus tem uma passagem na Bíblia que é o vale de ossos secos, que ele manda o profeta profetizar para ossos, pregar para ossos. E muitas vezes, querido, Deus nos manda pregar para ossos, vidas que estão como ossos secos, destruídas. E Deus manda pregar, profetizar, porque tem jeito sim. Mas uma outra mentira, quando essa não cola, que o diabo ele traz para o seu coração, é a mentira do nada a ver. Quando o diabo ele não consegue dizer para você que Deus não te ama, que Deus não tem mais solução para você, ele começa a dizer para você: nada a ver beber, nada a ver fumar, nada a ver ficar com os amigos e contar umas piadas sujas, né? Não tem problema isso. É o que nós vimos hoje de manhã, a proposta do diabo através de Faraó para o povo de Deus: adora Deus no Egito mesmo, adora a Deus no Egito mesmo. Vocês não precisam sair do Egito, não precisam sair do mundo. Adore a Deus do jeito que você está, adore a Deus com a sua vida promíscua. Você não precisa buscar em Deus viver em santidade. Essa é a proposta do diabo para a sua vida. Nada a ver. Você pode ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. Essa é uma mentira do diabo, porque o diabo sabe que quando você se coloca inteiramente na mão de Deus, você experimentará o poder de uma vida em completa santidade ao Senhor. O diabo ele sabe que ele não pode resistir uma pessoa que está andando em santidade, uma pessoa que foge do pecado e se aproxima de Deus, é uma pessoa poderosa nas mãos de Deus, e as portas do inferno não resistem a alguém que anda em santidade. É por isso que o diabo quer que você leve uma vida mais ou menos. É por isso que o diabo quer que você leve uma vida com um pé na igreja e um pé no mundo, porque assim você não trará problemas para ele, para o reino dele. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer que você pode viver uma vida de santidade, uma vida poderosa, uma vida completa, uma vida abundante. Jesus morreu para que você pudesse viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Não creia nas mentiras do diabo, creia na verdade da palavra de Deus. Você é filho de Deus e você tem que imitar o seu pai. O seu pai é santo, procure viver também uma vida santa. Querido, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos uma palavra muito triste que se chama pecado. A palavra pecado, ela significa, na sua expressão original, errar o alvo. Também ela significa desobedecer. Também significa se rebelar. Também significa não crer em Deus. E talvez você se pergunte, e muitos tropeçam nessa questão:
Se Deus é bom, se Deus é amoroso, por que vivemos em um mundo tão mau? Quando você liga a televisão, em alguns programas, parece que escorre sangue desses programas. Esses dias, ainda ontem, antes de ontem, a Patrícia me mostrou um vídeo, ela ficou estarrecida. Uma criança de 4 anos foi levada ao pronto-socorro com a suspeita de que o cachorro tivesse estuprado essa criança. Mas depois eu vi outros vídeos, não sei se de outras datas, e aí eu não sei dizer, mas que me estarreceu é ver que outros casos aconteceram assim, mas quando foram fazer exame na criança, descobriu-se o esperma do pai ou do padrasto nessa criança de 4 anos, nesse menino de 4 anos. E quando você olha, querido, para situações como estas, morte, assassinato, estupro, filhos que planejam a morte dos pais para ficar com a herança, pais que atiram os seus filhos de cima dos prédios, a gente pergunta: que mundo é esse que nós estamos vivendo? O que é isso? E muitos, diante dessa situação, falam: como pode existir um Deus? E se existe um Deus, este Deus, ou das duas umas, ou ele não é poderoso, ou ele não é totalmente bom. Porque ou ele é poderoso e ele não é bom, e por isso ele não para o mal neste mundo, ou ele é bom, mas não é todo poderoso, porque ele não tem poder para impedir o mal neste mundo. Quando você lê a Bíblia, desde a sua origem, desde Gênesis, que significa, é o primeiro livro da Bíblia, que significa origem, você vai entender a origem do mal, a origem do pecado, a origem da violência, a origem das brigas, o primeiro assassinato, os primeiros divórcios, as primeiras guerras, estão todas ali narradas neste primeiro livro, chamado livro de Gênesis. E você vai ver que tudo isso nasceu, surgiu no coração do homem, a partir de uma atitude do homem e da mulher, de se rebelar, de desobedecer a Deus, de se rebelar contra Deus, de ter uma atitude incrédula para com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que, segundo a Bíblia, o problema do nosso país não é o PT, o Partido dos Trabalhadores. O problema do nosso país é o TP. Diga TP. O teu pecado. Esse é o problema do Brasil. Esse é o problema de toda a humanidade. É o pecado que traz toda desgraça, separação, assassinato, morte, tudo isso advém do pecado. E o homem introduziu o pecado no mundo. Marcos 7, 21 a 23, diz assim: pois do interior do coração dos homens, diga do interior, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males, diga todos esses males, vêm de dentro, diga vêm de dentro, e tornam o homem impuro. De onde veio todo esse mal que assola a humanidade? Põe a mão aqui. Veio daqui, de dentro do homem.
Mas Deus criou o homem assim, pastor? Não, Deus criou o homem puro, perfeito, santo. Deus tinha relacionamento com o homem, Deus se relacionava com o homem. A Bíblia conta que todos os dias Deus passeava pelo jardim do Éden, e na viração do dia era o horário do encontro marcado com Deus e os homens, e Adão e Eva, e Deus passeava. O verbo usado ali, que Deus andava pelo jardim na viração do tempo, é a ideia de uma atitude que você faz com assiduidade, de uma ação que você faz habitual. Deus tinha o hábito de passear com Adão e Eva. Você sabe o que é Deus passear com você? Eles poderem conversar com Deus e falar com Deus. Eu creio que todos os dias eles ansiavam: está chegando a hora, olha a altura do sol, Deus está vindo aí. Chegou o momento de nós conversarmos com Deus. Deus era aquele que era como um pai mesmo para Adão e Eva. Ensinava para eles, conversava com eles. Eles viviam essa comunhão gostosa com Deus todos os dias. Mas Deus não criou o homem como um robô. Deus criou o homem com a liberdade de escolha. Só que a escolha que Adão e Eva tinham era bem mais simples do que a nossa. Todos os dias você faz centenas e milhares de escolhas. Na vida fazemos escolhas importantes: com quem vamos casar, que profissão vamos seguir, onde vamos morar. Mas todos os dias você faz inúmeras outras escolhas: se eu me levanto ou não me levanto, se eu ligo a televisão ou desligo, qual canal eu vou assistir, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Você faz centenas e centenas de escolhas por dia, e milhões de escolhas ao longo da sua vida. Algumas escolhas boas, outras ruins. Algumas escolhas que não têm tanta consequência, e outras que têm consequências severas, duras e difíceis ao longo de toda a sua vida. Algumas escolhas influenciam apenas o aqui e agora, outras escolhas vão influenciar toda a sua eternidade. Mas você é um ser criado para escolher. Por que o mundo tem todas estas coisas? Porque Deus não fez um mundo automático. Deus não fez um mundo de robôs. Você não é um robô que é obrigado a obedecer Deus. Você pode escolher o que você quer. Se você escolher não servir a Deus, Deus permitirá você. E a Bíblia fala mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque Deus não quer que você vá para lá. Mas se você escolher ir para o inferno, Deus permitirá que você vá para o inferno. O inferno não foi feito para você, mas Deus te deu liberdade de escolha. Você pode escolher as atitudes que você vai ter, você pode escolher muitas coisas, você só não pode escolher as consequências da sua atitude. Você pode escolher, mas as consequências vêm como resultado. Se você faz escolhas certas, você terá bons resultados. Se você faz escolhas erradas, você não pode dizer: não, eu escolhi beber a vida toda e agora eu não quero essa cirrose. Não, quando você escolheu viver uma vida no álcool, na bebida, no vício, você assumiu o risco da possibilidade de ter uma cirrose. Por isso agora você tinha a escolha de beber ou não beber, mas agora não tem a escolha de ter ou não ter cirrose. A cirrose é consequência. E assim por diante, nós temos consequências. Como surgiu o pecado, pastor? Gênesis 3, de 1 a 10 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A estratégia de Satanás é velha e a mesma: botar dúvida na palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? O diabo quer lançar dúvidas em seu coração, sobre Deus, sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que Deus tem para a sua vida.
Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso a mulher viu, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Eva duvidou da palavra de Deus. Deus disse: o dia que dela comerdes, certamente morrerás. Mas Eva e Adão preferiram crer na mentira do diabo do que na verdade da palavra de Deus. Eles quiseram, o diabo tenta, e eles querem ser a Deus, e ao ceder ao diabo eles perdem aquilo que eles tinham. Aquilo que o diabo oferece para eles: vocês serão como Deus. Eles já eram, porque Gênesis 1:26 Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Adão e Eva já eram como Deus, eles tinham comunhão com Deus, eles eram especiais aos olhos de Deus. Deus fez todo o mundo em 6 dias, todas as coisas, e a última coisa que Deus fez foi o homem e a mulher, como coroa da sua criação. E no último dia, depois de dizer todos os outros dias que tudo foi bom, quando Deus vê o homem e a mulher, e Deus diz que tudo foi muito bom, que a sua criação foi muito boa. Então, querido, Deus criou o mundo e estampou nele um selo de aprovação de muito bom. Deus não criou o mundo com câncer, Deus não criou o mundo com adultério, Deus não criou o mundo com assassinato, Deus não criou o mundo com doenças, Deus não criou o mundo com a morte. Deus criou um mundo perfeito, onde o homem se relacionava perfeitamente com Deus. Deus não criou nem a religião foi criada pelo homem para substituir o que ele perdeu. A palavra religião quer dizer religar. O homem foi desligado de Deus por causa do pecado, e o homem então cria a religião para tentar voltar-se para Deus, mas a religião não leva o homem de volta para Deus, porque a religião não pode tirar o que separou o homem de Deus. O que separou o homem de Deus foi o pecado. E o homem então, agora traz para o mundo toda sorte de consequências de maldade. O homem traz para dentro de si tudo isso. O pecado, ele concebe, ele é como uma mulher que fica grávida. Só que uma mulher, quando se engravida, ela dá à luz uma linda criança. Nós vamos apresentar uma criança ao Senhor daqui a pouco. Mas quando você engravida do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O pecado gera morte. O pecado sempre tem consequências. O pecado te afasta de Deus, o pecado traz sofrimento, o pecado traz doenças, o pecado traz enfermidades, o pecado traz separação entre você e Deus. Isaías 59:2 diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O pecado separa eu e você de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram
e separados estão da presença gloriosa de Deus, destituídos estão, caiu da presença de Deus, foi separado da presença de Deus. Querido, eu quero dizer para você que Deus odeia o pecado, Ele te ama, mas Ele odeia o pecado, e você vai entender, querido, se alguém perguntar para mim, pastor, honestamente, tem algum problema o crente tomar um copo de vinho, um copo de cerveja? Biblicamente não é pecado. Mas eu cresci sendo acordado, trabalhava à noite, e durante o dia eu tinha que dormir até mais tarde. Quantas vezes eu acordava assustado, porque meu irmão tinha bebido, estava quebrando a casa, e meus pais não conseguiam segurá-lo, ele ficava violento. Por isso, com cada gota do meu sangue, eu odeio álcool. Porque eu vejo na favela quantos alcoólatras eu carreguei para casa, quantas pessoas eu vi morrendo de cirrose, quantos lares destruídos, quantas famílias destruídas por conta do álcool. Talvez você vai dizer, mas não é o álcool, é a pessoa que não se controla. Tudo bem, mas eu não dissocio uma coisa da outra. Se eu sei que alguma coisa tem a possibilidade de me dominar, ao ponto de acabar com o meu casamento, minha família, minha integridade, minha saúde, eu não quero passar nem perto dessa desgraça, em nome de Jesus. Pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Querido, Deus tinha comunhão com Deus, só Deus tem vida, Ele é o autor da vida, Ele é o sustentador da vida, não há vida longe de Deus, não há vida afastado de Deus. Deus disse, o dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Adão e Eva não morreram fisicamente naquele dia, mas eles morreram espiritualmente. Como um galho que você corta de uma árvore, esse galho não morreu naquele momento, mas você coloca ali ao lado da calçada, e todo dia você passa por lá, e você vai ver este galho secando, secando e secando. E quando eu olho para a humanidade, eu vejo um galho secando, 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 porque a humanidade se afastou de Deus, e Deus é a fonte da vida, e por isso a sua vida está secando, porque você está afastado de Deus. A Bíblia diz que todos nós estamos separados de Deus, todos nós. A própria terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Gênesis 3:17 diz assim, e ao homem declarou, Gênesis 3:17, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A terra foi amaldiçoada. Interessante que o homem tinha uma escolha. Deus não deu uma escolha para o homem. A escolha do homem não era apenas comer ou não comer o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Tinha duas árvores no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual árvore que era proibida comer? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse, do dia que dela comerdes, vocês certamente morrerão. E existia outra árvore, que era a árvore da vida. Quando Adão e Eva comeram, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso por causa do pecado, mas também por amor, porque se eles comessem da árvore da vida, significava viver para sempre. Porque a árvore da vida não atraiu Adão e Eva? Porque eles não comeram da árvore da vida? Querido, aquilo lá era um teste. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, o raciocínio inverso ao que Deus fez, vamos tirar Adão e Eva porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai que eles comem da árvore da vida e o seu estado de pecado, de decadência, de sofrimento vai se perpetuar. Deus colocou limite na nossa vida porque nós não suportaríamos as desgraças, a maldade e o sofrimento nessa vida.
Este mundo é mau e ele jaz no maligno. Então, como o homem come, siga o meu raciocínio, o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos tirá-lo do paraíso, porque vai que ele come da árvore da vida, e aí ele vai ter o dom da vida, de viver para sempre, e aí vai se perpetuar esse estado. Mas o homem poderia comer da árvore da vida, sim ou não? Sim. E por que não comeu? Porque entre a vida e a morte, o homem escolheu a morte. Deus coloca diante de você nessa noite a vida e a morte. A vida é Jesus, a morte é você continuar seguindo do jeito que você está seguindo. A morte é pecado, a morte é você continuar no pecado, a vida é você entregar a sua vida a Jesus. Mas se o homem tivesse comido da árvore da vida, e depois fosse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu da árvore da vida, vive para sempre. Agora, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai viver para sempre no pecado. Não faz lógica? Era um teste. Essas duas árvores, uma excluía a outra. Se o homem comesse de uma, a outra seria tirada. Se comesse da outra, a uma seria tirado. Como o homem comeu da árvore errada, Deus tirou, porque ele não pode tirar a árvore da vida simboliza ele próprio. Deus então afasta o homem da sua presença, para que o homem não coma da árvore da vida. Mas essa árvore da vida está reservada para todos aqueles que recebem Jesus em seu coração. Mas para que você coma da árvore da vida, ele precisa primeiro tirar o pecado do seu coração e do meu coração. Quando o homem peca, no verso 9 de Gênesis, capítulo 3, o Senhor diz: mas Deus, o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? Deus se recusa a abandonar o homem no estado que ele está. Deus constrói o mundo, Deus constrói para o homem, coloca o homem ali, o homem, ele desobedece a Deus, ele vira as costas para Deus, e quando ele come da árvore para ele querer ser como Deus, ele está dizendo para Deus: eu não quero o Senhor como Deus da minha vida. Eu quero ser o meu próprio Deus. Eu sou o dono do meu nariz. Eu quero tomar as minhas próprias decisões. Eu quero viver a minha vida independente de Deus. Mas Deus, Ele vai em busca do homem. E Deus nessa noite está em busca de você. Deus vai atrás de Adão e Eva e Ele pergunta: onde está você, Adão? E Adão, que todos os dias, querido, ansiava por receber a presença de Deus, agora ele tem medo de Deus, agora ele tem vergonha de Deus, agora ele se esconde de Deus. Eu creio que todos os dias Adão e Eva ansiavam, quando aquela hora chegava, em que eles ouviam os passos de Deus andando pelo jardim. Mas agora eles estão em pecado, agora eles têm medo de Deus, agora eles têm vergonha de Deus, agora eles fogem de Deus, agora eles se escondem de Deus. Deus não é mais aquela figura apenas amorosa, desejável. Deus agora é temível, é temido por Adão e Eva. Que triste, esse relacionamento de amor, esse relacionamento de amizade. O pecado te afasta de Deus, o pecado te faz ter medo de Deus, o pecado faz você fugir de Deus. É por isso que Deus odeia o pecado, porque Deus ama você, e Deus odeia tudo que afasta você dele, porque Deus quer você perto dele. Deus quer estar perto do homem. Deus criou o homem para estar junto de Deus. E quando o homem então peca, o que ele faz? Gênesis 3:7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Não havia maldade no coração humano, não havia malícia. Aí imediatamente após pecar, eles veem que eles estão nus, mas a primeira vergonha que eles têm não é um do outro, é vergonha de Deus. E eles querem se cobrir, primeiro eles se escondem, depois eles vão
fazer roupas de figueira. Eu não sei como é que é, a figueira tem uma folha muito pequena. Eu imagino que aquela roupa de figueira não deve ter ficado muito boa, e nem deve ter encoberto muita coisa. Mas o fato é que quando Deus chega, Deus fala: essa roupa não ficou muito fashion, eu não gostei muito desse modelito. Olha, eu vou ensinar para vocês como costura. Se você quer aprender a costurar, vai lá falar com a Maria, porque ela sabe costurar. Você pode fazer uma roupinha melhor. Mas Deus fala: não, eu vou fazer uma outra roupa. E o texto diz, Gênesis 3:21, e o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Neste caso aqui, querido, o estar consciente da nudez é resultado do pecado. E ao tentar cobrir a nudez, eles estão inconscientemente tentando cobrir o pecado que eles cometeram. Quantas vezes você faz algo que você se envergonha e você gostaria que isso mudasse, e você tenta mudar isso, você tenta fazer alguma coisa para compensar essa maldade ou essa atitude errada que você teve como pai, como filho, como irmão, como empregado, como patrão. Mas todas as tentativas humanas para consertar os seus próprios erros e se livrar dos seus pecados é coser vestidos de figueira, é fazer roupas de figueira. Não tampa, diga: não tampa, não cobre o pecado. Querido, essas folhas de figueira é a religiosidade, é a religião. O homem inventou a religião para tentar se aproximar de Deus novamente, para tentar encobrir o pecado em sua vida, mas não cobre. Por que que Deus faz roupas com pele de animal? Será que Deus é antiecológico? Porque só tem um jeito de você fazer roupa com pele de animal: matando um animal. Sim ou não? Primeiro animal quem matou, querido, não foi o homem, foi Deus. Agora, você sabe por que Deus matou este animal? Porque existe uma lei. A Bíblia, ela não saiu assim do acaso. A Bíblia, ela é a lei de Deus, são princípios eternos. Você não tem as leis físicas, a lei da gravidade? Ninguém descobriu a lei da gravidade. Ninguém inventou a lei da gravidade. Alguém descobriu que existe a lei da gravidade. Quando subiu em cima de uma árvore, caiu. Quando descobriu que todo objeto que escapa da sua mão é atraído para o centro gravitacional da Terra. Assim como existem leis físicas que regem o nosso universo, existem leis espirituais que emanam do caráter e da natureza de Deus. E uma dessas leis é que pecado gera morte. Pecado gera morte. Todo ser que pecar, este morrerá, diz a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram, sim ou não? Qual é a punição para eles? A lei de Deus diz que quem peca tem que o quê? Morrer. Mas Deus não queria matar Adão e Eva. Deus amava Adão e Eva. Você é pecador e você merece morrer. Eu sou pecador e mereço a morte. Mas Deus não quer que nós enfrentemos a morte, porque Deus é a vida. Mas quando o homem vira as costas para Deus, a consequência é certa, a morte. E Adão e Eva pecaram e alguém tinha que morrer. Alguém tinha que pagar pelo pecado. E Deus fala assim: eu vou permitir que um animal morra no lugar de vocês. Vocês mereciam ser fulminados agora, neste exato momento, serem exterminados no dia que dele comerdes, certamente morrerão. Eles comeram naquele dia, morreram espiritualmente naquele dia, e deveriam morrer fisicamente naquele dia. Mas o que Deus faz, na sua graça, na sua misericórdia, Ele fala: vocês não vão morrer, vocês merecem morrer, mas eu vou permitir que alguém morra no lugar de vocês. E Deus pega um animal,
E o próprio Deus mata este animal e tira a pele deste animal para cobrir Adão e Eva e dizer: está vendo? Pecado traz morte. A consequência do pecado é morte. Todas as vezes que vocês pecarem, alguém tem que morrer. E por isso, ao longo da história da humanidade, muitos animais foram sacrificados por conta do pecado. Tinha que sacrificar bodes, ovelhas, cordeiros. Mas eu quero dizer que aquele cordeiro que morreu, para mim era um cordeiro, ele simbolizava Cristo. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva. Ele já sabia o que Adão e Eva iriam fazer. E Deus já havia preparado a solução, o livramento, o perdão, através do seu próprio Filho Jesus Cristo. Ele iria enviar Jesus ao mundo para morrer a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele. Jesus veio e ele morreu na cruz, em meu e em seu lugar. Aquela pele que cobriu o pecado de Adão e Eva, aquele sangue que foi derramado, ele simboliza, ele retrata, é um tipo, é uma sombra do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por você e por mim. Por você e por mim. João 1:29. Leia comigo esse texto, João capítulo 1, verso 29. Vamos lá? No dia seguinte, João viu Jesus, diga Jesus, aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro de Deus que encobre o pecado, que dá um jeitinho no pecado, que joga o pecado para debaixo do tapete. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Deus não quer apenas perdoar o seu pecado, Deus não quer apenas dar um jeito na sua vida, remendar a sua vida. Ele quer tirar o pecado, o mal pela raiz. Jesus é o Cordeiro de Deus, a única solução de Deus para o problema do pecado, para o problema do PT, né? Não é o PT, do TP, do teu pecado. É Jesus Cristo, é o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus. Querido, quando o homem pecou, Deus teve que expulsar o homem da sua presença. Mas Deus não ficou contente com isso. Deus ama o homem, Deus quer o homem junto de si. Deus criou o homem para ter comunhão com Deus, não porque ele precisasse, porque Deus é uma triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo numa eterna comunidade. Deus criou o homem para fazer parte da família de Deus. Mas Deus não desistiu do seu projeto original. E Deus quer resgatar o homem, aquele projeto que ele tinha, para trazer o homem à comunhão consigo. Mas para isso Deus tem que remover o pecado. E Deus manda Jesus morrer na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, e ele está lá na cruz agonizando, e ele está nos seus últimos segundos de vida, quando Jesus então ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que naquele momento houve terremotos na terra, o sol se tornou em trevas, os sepulcros foram abertos, muitos ressuscitaram. Mas a Bíblia relata em Marcos capítulo 15, verso 38, que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O santuário no templo, querido, eu quero que você entenda o seguinte: ele tinha três partes, o templo, assim como o tabernáculo também tinha três partes: o átrio, onde a maioria das pessoas poderiam entrar; o santo lugar, que somente os homens judeus circuncidados poderiam entrar;
E o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Mas para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer sacrifício pela sua vida. Se entrasse em pecado no Santo do Santo, ele era fulminado na hora. Porque o Santo do Santo, ali onde ficava a arca da aliança, a vara de Arão, ali no Santo do Santo era um símbolo da presença de Deus, da sala do trono de Deus, da morada de Deus. O sumo sacerdote, ele tinha que ter uma série de cerimônias de purificação para poder entrar lá. Mas ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura e um sininho. E ele andava por lá fazendo sacrifícios e oferecendo sacrifícios por todo o povo. E alguém lá fora estava prestando atenção no sininho. Quando esse sino parava de tilintar, aquela pessoa puxava a corda e o sacerdote mostrava: não estou vivo. E algumas vezes aquele sino parava e as pessoas puxavam a corda e o sumo sacerdote estava morto, porque ele entrou em pecado no Santo dos Santos. Somente um homem podia entrar neste lugar, uma vez por ano, e esse lugar simbolizava o lugar da presença de Deus. E entre esse lugar da presença de Deus e o lugar onde as pessoas podiam estar, tinha uma cortina que era muito alta, cerca de 7 metros de altura, muito grossa, cerca de 10 centímetros de grossura. Era uma cortina costurada em cima de outra cortina. E ela ficava bem grossa e bem pesada, para mostrar, essa cortina simbolizava o pecado. Que de um lado você tem pessoas pecadoras, e de outro lado você tem um Deus santo, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. Você imagina, querido, uma rede de energia passando a altura aqui do meu braço, 3.000, 5.000 volts, 7.000 volts, 12.000 volts, e você quer imaginar o que é o pecado? Você imagina você descalço, ao lado de uma piscina, e essa rede de energia passando ali à distância do seu braço. Você sai 12.000 volts, você sai todo molhado, pés no chão, água tudo quanto é lado, e você chega lá e põe as 2 mãos neste fio de 12.000 volts. Isso não é nem 0,00001% do que é uma pessoa em pecado entrar na presença de Deus. É fulminada no mesmo instante, porque Deus é santo, 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 e o pecado não permanece na presença de Deus. Por isso, querido, esse véu, ele simboliza essa separação que o pecado fez entre Deus e o homem. E Deus envia Jesus, e Jesus vem a este mundo, e Ele morre na cruz, e Ele leva sobre si o meu pecado, o seu pecado, e o pecado de toda a humanidade. E então quando Jesus Ele morre, esse véu se rasga de cima para baixo, mostrando que é Deus que resolve o problema do pecado, não é você. É Deus que veio tirar o problema do pecado. Como homens, a nossa religião não resolveu o problema do pecado, e Deus vem e se torna homem e diz: eu vou resolver o problema do pecado, eu vou levar a punição do pecado sobre mim, de todas as pessoas. E quando Jesus morre, Ele paga o preço do seu pecado, do meu pecado. Ele rasga o véu, Ele abre o véu. Aquela separação que o pecado fazia entre nós e Deus não existe mais. Jesus a removeu pelo seu sangue na cruz do Calvário. O véu se rasgou, dizendo que Deus abriu o caminho agora entre Ele e nós. Deus não precisa mais se esconder, Deus não precisa mais expulsar as pessoas da sua presença. O caminho está aberto para Deus. O pecado não te separa mais de Deus. Deus abriu o caminho de volta, e o caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Está aberto o caminho para Deus. O véu se rasgou.
Ei, mas eu aprendi uma coisa interessante esses dias. Que é lógico que Deus queria que nós entrássemos no Santo do Santo. Mas o véu se rasgou, não apenas para nós entrarmos, mas para Deus sair. Porque o nosso pecado nos colocou longe de Deus, e Deus, que gostava de estar andando em meio aos homens, teve que se manter recluso ao seu trono de graça. Deus manifesta a sua presença entre os homens através de anjos, através de manifestações do seu poder, mas Deus teve que se recolher à sua presença, ao seu trono de graça, porque o meu pecado e o seu pecado afastou Deus de nós. Este véu simbolizava o meu e o seu pecado. De um lado o meu e o seu pecado, do outro lado a santidade de Deus. Um Deus que não pode andar com pecadores, um Deus que não pode contemplar com pecadores. É água e eletricidade, não dá para juntar. Mas Jesus na cruz juntou. Ele removeu o véu, Ele removeu o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora eu quero dizer para você, o que impede você de se chegar a Deus? Sabe o que? Nada. Diga nada. Nada te impede, apenas a sua atitude, apenas a sua fé. Se você crer, se você tomar uma decisão, se você for a Deus, Ele te recebe, Ele perdoa os seus pecados, Ele limpa você, Ele te recebe como filho. Ele quer andar com você como Ele andou com Adão, Ele quer conversar com você, Ele quer ter comunhão com você. Deus anseia por estar com você, e você está com Ele. Nessa noite Ele fala ao seu coração: filho, onde você está? Eu anseio por você, pela sua presença. O véu se rasgou, não para você entrar, mas para Deus sair. Eu quero terminar lendo Ezequiel 47. Só para você ficar animado, né? Que eu não vou terminar ainda não. Ezequiel 47, de 1 a 12. A gente já pregou sobre isso no fogo, várias vezes na igreja, mas eu quero ressaltar algumas coisas deste texto. Ezequiel 47, de 1 a 12, Ezequiel ele tem uma visão dos céus, e existia um templo feito para Deus aqui, que era uma réplica da realidade celestial, e Ezequiel é levado para o céu para ver como que as coisas eram nos céus. E o texto relata que o homem levou-me de volta à entrada do templo, depois de ele ter visto tudo como que é lá no templo, nos céus, e vi água saindo de debaixo da soleira. Diga água. De debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa. A água estava fluindo para fora do templo, querido. A água estava saindo para fora do templo, até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora num rio, diga um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio,
E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Diga: tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Eu quero que você imagine, querido, a região de Arabá, ali a região do Oriente Médio, Jerusalém, é a região onde está ali, perto da região onde está o Mar Morto. E esse rio, ele vai, nesse texto, ele vai até o Mar Morto. E ele chama Mar Morto porque ele não tem vida, não tem peixe, não tem nenhuma vida no Mar Morto. E essa figura que Ezequiel viu é uma água saindo do templo de Deus, da presença de Deus, apenas um fiozinho de água saindo por baixo da porta. E esse fiozinho de água escorrendo, e ele vai aumentando, 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 e se tornando um grande rio, e chegando ali na Palestina, na terra prometida de Deus, mas é uma terra desértica, é uma terra que a morte, é uma terra que não tem vida, que não tem árvores, que não tem animais, é uma situação de desolação, muito parecida com o norte do nosso país, em situações de extrema seca. E o rio começa a chegar, e ele vai mudando a paisagem, águas, peixe começa a surgir, pescadores, árvores frutíferas começam a surgir, a vida volta, tudo vai ficando verde, é mata, é floresta, ele vai curando, ele vai saneando, ele vai trazendo vida para onde ele foi, para onde ele passa. Esse rio, essa água, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus. E para mim, eu tenho para mim, sabe por que ele sai por baixo da porta? Porque quando Jesus disse: está consumado, e ele então entrega, ele termina a obra, e o véu se rasga. Com isso, Jesus está falando para o Espírito Santo: pode vir, está falando para Deus: pode vir habitar no meio dos homens, eu tirei o pecado, eu tirei o impedimento, Deus pode agora voltar a ter comunhão com o homem, Deus pode voltar agora a andar com a sua criatura, que Ele tanto ama, que Ele fez com tanto carinho, está liberado o caminho, está liberado o meio, eu removi o pecado, pode vir. E Deus estava tão ansioso, porque Deus teve que se esconder do homem, Deus teve que se afastar do homem, e Deus no seu templo, Ele não via a hora de chegar à consumação dos séculos, em que Jesus iria rasgar o véu, que Ele iria abrir o caminho, não para você entrar, mas para Deus sair, para Deus vir até você, para Deus vir até você. E Deus, Ele está tão ansioso, que Ele não espera a porta do templo abrir, como que numa linguagem figurada, Deus passa por baixo da porta, Deus vai saindo pelas frestas por baixo da porta, porque Ele não vê a hora de estar com você, de estar em você, de sanear a sua vida, de curar a sua vida, de trazer vida à sua família, de trazer vida a você. Ele não vê a hora de consertar este mundo, de trazer a cura a este mundo, de trazer a restauração a essa terra que Ele criou e que é dele. E que é dele. E Deus vem como este grande rio.
E eu quero dizer para você, querido, esse rio está aqui nessa noite. E nessa noite, Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E esse rio vai passar por cada cadeira, por cada pessoa. Nós teremos cura nesta noite. Nós teremos salvação. Você vai experimentar o amor de Deus, o toque, o carinho de Deus. Esse rio por onde passa, ele saneia, ele resolve, ele cura, ele transforma, ele liberta. O rio de Deus, a presença gloriosa de Deus, a Shekinah de Deus está neste lugar, nesta noite, porque Jesus abriu a porta, porque Jesus com o seu sangue tirou o pecado que nos separava de Deus. Nada mais separa você do seu Criador, do seu Deus. O caminho está aberto. Aleluia, glória a Deus. João 7, 37 e 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, tem alguém com sede aqui nessa noite? Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. 1 Coríntios capítulo 6, 19 a 20. 1 aos Coríntios 6, de 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Diga: templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Isso é extraordinário, querido. Isso é sobrenatural. Já é muito o rio de Deus passar no nosso meio, mas a obra de Cristo foi tão sobrenatural, tão excelente, tão grandiosa, que Deus, em Jesus Cristo, Ele transforma você num templo de Deus. Vê que a figura que nós lemos, a água está saindo por baixo da porta de um templo, certo? E ele está saindo porque Deus é Deus, Ele precisa de um templo. Deus, Ele é Deus, e Ele precisa ser adorado. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita neste local, Deus não habita no nosso templo lá na Pedro Pavanelli, no nosso campus sede. Deus habita em templos feitos pela sua própria mão. Quem é esse templo que Deus anseia por habitar nele, por morar nele? Levanta a sua mão e diga: sou eu sou o templo de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. Esse rio sai lá do templo de Deus, no Santo dos Santos, nos céus, e ele vem para a terra, e ele vem correndo, e ele vem, querido, numa velocidade impressionante, porque Deus não vê a hora de entrar no seu coração, de entrar no seu interior, de entrar na sua vida. E Deus quer esse rio dentro de você. Jesus, Ele conquistou em nós na cruz o direito de ter o rio do Espírito Santo. Coloca a mão no seu ventre, aqui no nosso interior. E assim como nós temos em Ezequiel uma visão da água do Espírito Santo saindo do templo e andando por aquela região desértica e mudando a paisagem, trazendo cura, trazendo plantação, animais, restaurando tudo que é seco, tudo que foi destruído. Querido, Deus pega o Espírito Santo e Ele coloca dentro de você, de cada um de nós. Ele diz assim: vocês, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem.
Esse rio de Deus, que é o próprio Deus, esse rio de Deus que é o Espírito Santo, que não via a hora de sair, e ele sai por baixo da porta, ele almeja você, ele quer estar dentro de você, ele quer fluir em você, mas ele não quer permanecer em você, querido, ele quer entrar na sua vida, ele quer batizar você com o Espírito Santo, ele quer mergulhar você na presença dele, mas depois ele quer ser liberado, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai ver sua família sendo transformada, pessoas na célula sendo transformados, moradores de rua sendo transformados, viciados sendo transformados, casamentos sendo restaurados, porque o rio de Deus que saneia tudo, que cura tudo, que transforma tudo, foi colocado por Jesus Cristo no seu interior, e Ele está dizendo: me deixa sair, porque eu tenho muita gente para curar, eu tenho muita gente para salvar, eu quero andar por esta cidade, eu quero estar nessa cidade fazendo uma obra sobrenatural de transformação. Ei, o Espírito Santo, eu quero que você fique em pé, querido. O seu corpo é o santuário, seu corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita em você. Se você tem Jesus, se você já entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, diga: Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, eu creio em Ti, vem fazer morada em mim, coloca em mim o Seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo anseia por você nessa noite. É promessa de Jesus. Nenhuma das promessas de Deus caem por terra. Nenhuma das promessas de Deus caem por terra. O Espírito Santo está aí. Pastor, eu não falo em línguas. Pastor, eu não tenho dons, eu não sei qual é o meu dom. Pastor, querido, não importa. Se você creu em Jesus, o rio está aí, e ele vai fluir nessa noite em nome de Jesus. Ele vai fluir na sua vida, para onde você for, o rio vai com você, ele vai saneando, ele vai mudando, ele vai curando, ele vai transformando a realidade. O rio está em você, o rio é o Espírito Santo, e ele quer sair de dentro para fora, porque ele não saiu do templo nos céus, para ficar preso em um templo na terra. O Espírito Santo não saiu do céu para ficar preso dentro de você, ele veio para habitar em você, para fluir. Diga: fluir. O Espírito Santo quer fluir, ele quer fluir. Não importa, querido, se ele vai sair como um riozinho, se ele começa a sair, lembra, ele sai lá como um riozinho, como um filetinho de água. Daqui a pouco são turbilhões e turbilhões de água saindo. Mas está aqui no seu interior, e ele vai sair, em nome de Jesus. Ei, querido, você não é apenas um receptáculo. Você, sabe o que a gente está fazendo aqui? Celebrando, porque a vida cristã é receber, celebrar e compartilhar. E tudo que nós celebramos multiplica, tudo que nós celebramos acontece de novo. E a vida cristã não é só receber, não é só vem a nós. O Senhor quer te abençoar para que você abençoe. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você para que você seja uma fonte de bênção, uma fonte inesgotável. Na sua célula vai ter cura, vai ter libertação, vai ter salvação. O Espírito Santo, querido, você não precisa voltar para cá para buscar do Espírito Santo. Quando você sair daqui e for para sua casa, o Espírito Santo vai com você. Quando você vai para a escola, o Espírito Santo vai com você. Quando você vai trabalhar, o Espírito Santo está com você. Quando você está dirigindo, o Espírito Santo está com você. Conversa com ele, ele é uma pessoa. Aqui estamos falando uma linguagem figurada dele como um rio, mas ele é uma pessoa. Ele está aqui agora, você conversou com ele, ele esteve o dia inteiro com você, desde que você acordou ele estava lá, até o momento que você vai dormir, ele continuará lá com você. Você falou pelo menos bom dia para ele hoje? Tem um relacionamento com ele, deixa ele fluir na sua vida. Eu quero orar por você agora. É tempo de nós deixarmos de ser mar morto, só receber, só receber. É tempo de sermos mar da Galileia. Recebe e entrega, recebe e